Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Filipenses capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29. Eu oro ao Senhor para que Deus, em sua infinita misericórdia, nos traga mais uma vez sua maravilhosa graça, para que haja compreensão, porque somente assim haverá edificação da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 29, vai nos falar sobre a honra. Esse ano é o ano da honra e temos insistido nesse assunto, porque o nosso propósito realmente é implantar a cultura da honra, é despertar no povo de Deus a consciência da honra, e entendermos que através da honra seremos muito abençoados. Deus é um Deus de princípio, e um dos seus princípios é a honra. E a Bíblia vai nos ensinar em todo o tempo sobre honrar. O interessante é que uma das formas de honrar a Deus é honrando pessoas. Amém? Você quer amar a Deus? Ame as pessoas. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Você quer honrar a Deus? Que bom. Só há uma forma de honrar a Deus: é honrando as pessoas. E esse princípio precisa ser preservado, porque, conforme foi dito domingo, a gente vive essa inversão de valores e as pessoas não sabem mais o sentido da honra. Quão importante é honrarmos. Honrar é prestar respeito, é prestar consideração, é prestar valor, é prestar estima. Eu acredito que o líder do seu ministério está todos os dias postando uma mensagem no grupo do seu WhatsApp sobre honra. Se ele não estar, cobre dele, por favor, que eu pedi gentilmente a ele. A liderança da igreja no grupo de líderes está todos os dias, desde segunda, terça, quarta, quinta, recebendo uma mensagem sobre esse assunto. E eu confesso que eu tenho sido muito abençoado. Entender mais sobre esse assunto tão valioso, esse assunto tão especial. Nós vamos falar sobre um homem chamado Epafrodito. Epafrodito. Gostou do nome? Se você quiser batizar seu filho com esse nome, fique à vontade. Epafrodito. O nome é feio, gente, venhamos e convenhamos, sejamos sinceros. Mas o significado desse nome é lindo demais. O significado desse nome é amável. Olha que coisa linda. Epafrodito é amável. A história de Epafrodito só aparece uma vez na Bíblia. E é justamente neste livro, no livro de Filipenses. Vamos ler? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar, provedor nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vindo novamente, vos alegreis, e que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria,
e honrai sempre a homens como esse. Vamos repetir essa parte terminal. E honrai sempre a homens como estes. A Bíblia não nos proíbe de honrar pessoas. Ao contrário, a Bíblia nos ensina a honrarmos as pessoas. E conforme já foi dito, insisto em repetir, só uma forma de honrar a Deus é honrando pessoas. Só uma forma de amar a Deus é amando pessoas. Só uma forma de servir a Deus é servindo pessoas. E o que vem agora em questão é: quem é Epafrodito? O que ele fez para se tornar digno de tamanha honra? E o tema dessa mensagem é honrando homens dignos de honra. Homens dignos de honra. Esse é o tema da nossa mensagem. Amém? Agora deixa eu explicar bem. Paulo fundou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava na Macedônia. E Paulo agora se encontra em Roma, no cárcere, preste a ser sentenciado por sua mensagem ser subversiva ao Império Romano. A sua mensagem tornou-se uma ameaça ao Império Romano. Então ele está prestes a ser decapitado. A igreja de Filipos tem compaixão do apóstolo Paulo e decide enviar alguém para lhe fazer companhia. E essa pessoa, além de ser uma companhia, também leva donativos necessários para manter e suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Então, simplesmente Epafrodito se dispõe como voluntário. Aparentemente, é interessante isso, meus irmãos, você viajar no texto. E hoje essa viagem entre Filipos a Roma, ela sai em torno de umas 12 horas de avião, em torno de umas 30 horas, menos até, de navio, a depender. Mas naquela época, durava 3 a 4 meses essa viagem. A tecnologia não era tão favorável, os recursos não eram tão fáceis. Então era uma viagem longa, era uma viagem exaustiva, era uma viagem periculosa, era uma viagem de risco de vida. E Epafrodito simplesmente se dispôs. Ele foi a Roma e esteve com Paulo, fazendo companhia a Paulo. Até que em dado momento, se você ler o texto, você compreendeu. Ele teve uma doença que quase que morre, não morreu, para que Paulo não se entristecesse. Isso é interessante, esses textos nas entrelinhas. Você sabia que Deus liberta, sara, cura, livra pessoas para te poupar de tristezas? É isso que a Bíblia nos diz. A tristeza de Paulo seria tão profunda que Deus não permitiu que Epafrodito morresse, e simplesmente poupou Epafrodito da morte. A igreja de Filipos, que soube que ele estava doente, prestes a morrer, ficou tão preocupada que o apóstolo Paulo disse: é necessário que você volte para a maior alegria deles e para a maior tristeza minha, mas é importante que você volte. E Epafrodito agora volta. Só que Epafrodito volta levando algo em sua mão. É a carta de Filipenses. Você entende? Ele vai levar os donativos, mas quando ele volta trazendo em suas mãos a carta do apóstolo Paulo,
à igreja dos Filipenses. Se não fosse Epafrodito, nós não teríamos essa carta. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Mas quando eu penso em Epafrodito, eu penso logo em homens de honra. E quando eu procuro as virtudes de Epafrodito, eu me deparo com todas elas descritas nesse texto. Esse texto nos apresenta os motivos pelos quais o apóstolo Paulo diz: a esses homens honrai. Esses homens são dignos de honra. E quais são as virtudes de Epafrodito? Sim, elas estão no texto, no versículo 25. Coloca o versículo 25. Aí estão as 4 virtudes. No versículo 25 estão as 4 virtudes. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Primeira virtude, qual é? Meu irmão. Meu irmão. A primeira virtude de um homem digno de honra é ele ser considerado por alguém como irmão. Quando Jesus convida seus discípulos, ele começa chamando seus discípulos de servos. Depois, em João 15, lá no versículo 15, ele vai chamar seus discípulos de amigos. Mas depois da ressurreição, em Mateus 28, versículo 10, ele diz: mandem chamar meus irmãos para que eles vejam a minha glória. Agora já não chama de servos, já não chama de amigos, mas chamam de irmãos. E o incrível é que Hebreus capítulo 2, versículo 11, vai dizer que Jesus não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Irmão é um nível tão elevado que a Bíblia nos diz que há amigos mais chegados que irmãos. Um irmão nunca poderá ser um amigo como um amigo pode se tornar um irmão. É algo muito íntimo, é algo muito pessoal, é uma glória que nós desfrutamos ao chamarmos um dos outros de irmãos. Quando Deus me consagrou ao ministério, eu só tinha 23 anos de idade. Muito novo. E eu vim pastorear a igreja da qual fui pastoreado. A igreja onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu aprendia tudo sobre crente aqui. E houve uma pessoa que chegou para mim e disse: e agora, meu amado, como é que eu vou lhe chamar? Toda vez eu esqueço de lhe chamar de pastor. E agora, o que é que eu vou lhe chamar? Eu olhei para ele e disse: me chama de irmão. Me chama de irmão. Me chama de irmãos, porque eu posso até um dia deixar de ser pastor. Espero que esse dia nunca aconteça. Mas nunca quero deixar de ser chamado de irmão. E a gente não pode tratar essa terminologia com pejorativos. Às vezes eu me deparo com os pejorativos. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, de uma forma tão pejorativa, quando na realidade existe um valor através dessa expressão, quando nós chamamos uns aos outros de irmãos. E o apóstolo Paulo sabe o que ele está falando. Sabe por quê? Porque ele teve suas aflições, ele teve suas decepções. A pergunta é: quem não teve? Abre comigo, a gente vai voltar aqui, vamos passear um pouco na Bíblia, mas abre comigo 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Perdão, 2 Coríntios 11:26. Me atrapalhei aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Paulo vai falar das lutas dele, sabe, gente? Queria que você prestasse bem atenção aqui, do sofrimento. Ele vai dizer, a partir do versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes.
Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, entre perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. O apóstolo Paulo abre o seu coração e ele apresenta algumas frustrações e decepções que ele teve em relação aos falsos irmãos. Eu não acompanhei muito esse noticiário, me perdoe, mas parece que essa semana 2 amigas simplesmente torturaram uma outra amiga, conviviam, eram amicíssimas, simplesmente torturaram e mataram. Foi isso que aconteceu, né? Infelizmente existe falsos irmãos. Porém, quando o apóstolo Paulo fala de Epafrodito, ele fala de um irmão verdadeiro. Não permita que as suas frustrações do passado venham atrapalhar suas expectativas do presente. O fato de você ter se decepcionado com algumas pessoas no passado não significa que todas as pessoas é da mesma espécie. Ainda existe verdadeiros irmãos. E Epafrodito fala isso, sabe por quê? Porque Paulo dá nome, Paulo fala isso, sabe por quê? Porque Paulo dá nome. Paulo dá nome aos falsos irmãos. Ele vai citar Demas, amou mais o presente século. Ele vai falar Himeneu, Fileto e Alexandre o latoeiro, que me fez muito males. 4 irmãos de Paulo, que andaram com Paulo, conviveram com Paulo, mas na primeira oportunidade eram irmãos falsos. Eram irmãos falsos. Porém, não geraram em Paulo uma frustração ao ponto de impedi-lo de confiar em outras pessoas. E quando eu olho para essa primeira característica, eu percebo que temos que honrar pessoas que se aproximam das nossas vidas para serem irmãos. O apóstolo Paulo estava sozinho no cárcere de Roma e de repente aparece Epafrodito. Você sabe qual a maneira que Deus cura pessoas? Você não sabe? O apóstolo Paulo em outra ocasião vai dizer: por fora combate, por dentro temores. Por fora combate, por dentro temores. Mas Deus que alivia os abatidos me enviou? Me enviou? Tito. Enviou pessoas. Pessoas curam pessoas. Ei, Deus não enviou um anjo. Deus não enviou um arcanjo, um querubim, um serafim. Deus enviou outra pessoa. Nós somos seres sociáveis, precisamos de relações interpessoais uns com os outros. Precisamos de relacionamento, e uma boa companhia faz muito bem. Então a primeira característica de uma pessoa que deve ser honrada é quando essa pessoa é irmão. E coisa boa é ter irmão, viu, gente? É muito bom ter irmão. Às vezes eu estou aqui sexta-feira na igreja, depois de uma semana tão corrida, aí vem um irmão: pastor, vamos para uma puxada ali, pastor. Eu, oh glória. Aí eu digo, coisa boa é ter irmão, né? É muito bom, gente. Por essas e por outras, a gente se alegra com os irmãos. Irmãos, ei, esse é um lugar de se fazer irmãos, verdadeiro irmãos. Esse é um lugar de se levantar Epafroditos em nosso meio, pessoas amáveis, pessoas em que nós podemos confiar. O detalhe que faz toda a diferença, vamos voltar por gentileza para Filipenses capítulo 2, versículo 25. O detalhe que faz toda a diferença é quando Paulo diz bem assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Louvo a Deus. Como disse pastor Jair Pinho, louvo Deus. Ele louvo Deus. Porque aqui eu tenho irmãos. Porque Deus tem me dado irmãos
Eu louvo, ó um ali que é meu irmão, ele quer ser primo, mas eu chamo ele de meu irmão. Meu irmão, Deus tem me dado irmãos. Essa era a característica de Epafrodito, homem amável. Esse sim é digno de honra. Se você tem um Epafrodito na sua vida, honre Epafrodito. Quantos estão entendendo o mistério? Segunda característica de Epafrodito, no versículo 25 ainda. Depois nos diz o quê? Cooperador. Ei, há uma diferença entre espectador e cooperador. O espectador fica na expectativa, ele fica na plateia, ele fica assistindo. Cooperador é diferente. Ele entra no palco, ele entra em cena, ele faz história. Ei, querido, nós temos dupla vocação como cristão. A primeira para a salvação, a segunda para o serviço. Dentro da salvação, o conceito teológico é monergismo. Somente Deus pode realizar a salvação. Dentro do serviço, o conceito teológico é sinergia. É uma participação de Deus e dos homens. Por isso que a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 vai dizer: porque de Deus nós somos cooperadores. Deus tem poder para fazer tudo sozinho, e é evidente que sim, ninguém duvida. Mas Deus prefere contar com os seus cooperadores. E o cooperador é aquele que está cooperando com algo. Alguém já disse que existem 3 pessoas no mundo: aqueles que não sabem o que está acontecendo, aqueles que estão vendo as coisas acontecendo, e aqueles que fazem as coisas acontecer. Ei, uma pergunta retórica: que tipo de pessoa você tem sido na casa de Deus? Você não sabe nada do que está acontecendo? Você só vem esporadicamente e não sabe nada do que está acontecendo? Ou segundo, você está vendo as coisas acontecer, só vendo? Ou terceiro, você está fazendo as coisas acontecer? Eu não sei qual é a sua escolha, mas a minha escolha, eu já fiz há muito tempo, independente de cargo e de títulos. Eu disse a Deus: eu não quero simplesmente passar pela história, eu quero fazer história. Eu quero fazer história. E esse é o maior desejo. A sensação da satisfação por intermédio da utilidade é gratificante demais. Não tem coisa pior do que a inutilidade. Quer ver uma coisa? Um dia improdutivo. Passa um dia improdutivo na tua vida, é uma desgraça, é uma miséria. Entendeu? Você passar um dia e de repente não produzir nada, passar o dia todo no Netflix com pipoca, com leite condensado e pipoca, leite condensado e pipoca, assistindo série. Meu Deus, será que existe um zumbi aqui entre nós? Ou então PlayStation, tem uma turma que se reúne aí no PlayStation, passa dias e dias. Meu Deus, como consegue isso? Não tem nada pior do que um dia improdutivo. Sinta-se útil, valorize o seu tempo. Porque o tempo desperdiçado é tempo perdido, meu irmão. Não volta atrás. Não volta atrás. Procure ser um cooperador na casa de Deus. Procure fazer algo na casa de Deus. Tem um pastor que diz que Deus nos chamou para os 3 S. Salvo, santo e servo. Salvo, santo e servo. Esses são os 3 S. Vamos repetir? Salvo, santo e servo. Os cristãos hoje estão mudando os 3 S. Eles só estão com o primeiro: salvo, sentado e satisfeito. Ele vem para o culto, senta, aí diz: já estou salvo,
Pior ainda, viu? O Williams criou outra ainda, sendo servido, né? Sendo servido. Então já estou salvo, agora é sentar e viver satisfeito, sendo servido. Deus não te chamou para isso, querido. Sinto lhe dizer. A Bíblia diz que quando ele subiu aos céus, ele levou cativos cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu vejo tantos dons em potencial aqui, que não podem ser sepultados. Esses dons têm que ser desenvolvidos. E sabe de uma coisa? Você quer se desenvolver na obra de Deus, se envolva. Porque somente se desenvolve quem se envolve. Tantos dons que existem na casa de Deus sendo sepultados, sendo enterrados, porque as pessoas não querem cooperar. Querem evitar frustrações, decepções. Aí vai ter, viu? Vai ter frustrações, vai ter decepções, vai ter insulto, vai ter calúnia. Não existe ministério sem provação, sem perseguição e sem oposição. Ministério é para homem, para cabra macho. Meu irmão, não é para dengoso mimado não, não aguenta. É para raiz. Não é para Nutella não. Muito bem, Elba. Botar um fone aqui, viu, Elba? Você vai falando, eu vou repetindo. Porque é impossível, meu irmão. Que mundo é esse da fantasia que você está vivendo? Que utopia, que ficção é essa? Que fábula é essa que você criou na sua mente de servir a Deus sem incomodar o inferno? Se o inferno não se sente incomodado, é porque você não está servindo a Deus. A partir do momento que você for útil na obra de Deus, tenha certeza que você vai estar incomodando o inferno. Tenha certeza disso. Agora, olha para os homens da fé que viveram antes de nós. Qual deles não viveram com perseguição, com provação, com oposição? Qual deles? Porque você acha que com você tem que ser diferente. Não vai ser, meu irmão. O vencedor de Apocalipse não é aquele que constrói, não é aquele que cria, não é aquele que supera, é aquele que suporta, aquele que tem ombros para carregar a cruz, que não pede uma cruz mais leve, mas que pede ombro mais forte para carregar a cruz, na certeza que a glória eterna nos aguarda, que a nossa recompensa está nos céus, que a nossa coroa virá dos céus. É nessa expectativa que a gente segue nessa vida peregrinando, sabendo que a nossa pátria, ela é celestial. Estamos apenas de passagem neste mundo. E enquanto estivermos em passagem, temos que marcar. A Bíblia fala de um rei, perdão, eu não me lembro o nome desse rei. Houve um lapso agora, não me lembro. Mas a Bíblia diz, e ele morreu e não deixou saudades. Esqueci o nome desse aí. Essa é maravilhosa, viu? Ela me deu um bom argumento agora. Não vale nem apenas ser lembrado. E o rei de Israel morreu e não foi lembrado. É isso que você quer? Oi? Jeroão, alguém lembra dele? Alguém lembra dele? 2 Crônicas 21, 24. Jeroão passou pela história, não fez história. Coisa triste, né, irmãos? Como é que você quer deixar o seu legado? Qual será o seu legado? Qual é o epifânio que ficará sobre a sua lápide? O que virá? O que ficará na sua lápide? Ele era cooperador. Minha oração é que Deus desperte em nós cooperadores. Amém. E os cooperadores são sempre voluntários, meus irmãos.
Todos os meses, anos, eu vejo gente entrando e saindo da igreja. Entrando e saindo da igreja. Uns marcam, outros, infelizmente, passam somente. Mas você tem um chamado. Se há um fogo ardente queimando no seu coração, seja voluntário, meu irmão. Seja voluntário. Eu já disse isso, né? Minha paranoia no seminário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, era perguntar: Deus, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Preste a me informar. Ele me disse para que Ele me chamou. Sabe para que Deus me chamou? Eu ficava perguntando: Deus, se for para ser teólogo, eu vou estudar as línguas originais, os vernáculos antigos, grego, hebraico, latim, eu vou me especializar. Se for para ser missionário, eu vou estudar linguística e traduzir a Bíblia de um povo que ainda não tem, né, a traduzir a Bíblia no original para esse povo. Se for para ser pregador, somente pregador, eu vou me dedicar a isso. Se for para ser pastor, eu vou me dedicar a isso. Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? A maioria dos meus colegas, tudo definido já. Eu também entrei no seminário com 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 3 meses. Preste a me informar, poucas semanas antes, Deus me revela. Depois de muito insistir, Deus diz: eu te chamei para ser servo. Somente isso. O quê? Servo. Somente isso. Hoje eu estou servindo aqui a Deus como pastor. Às quartas-feiras eu sirvo a Deus aqui como teólogo. Às vezes viajo para algum lugar para servir a Deus como missionário. Posso deixar de ser pastor, teólogo, missionário, mas nunca posso deixar de ser servo. Sabe por quê? Porque quando Cristo vier na glória, Ele não vai nos chamar pelos nossos títulos, pelos nossos cargos. Não dirá: vinde, meu bom pastor, meu excelente teólogo, meu brilhante diácono. Ele dirá naquele dia: vinde, meu servo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não seremos conhecidos por meio das nomenclaturas eclesiásticas, por meio dos ofícios ministeriais, mas seremos conhecidos pelo nosso serviço. E o que eu quero ser é um servo bom, é um servo fiel. Aleluia! Epafrodito foi um excelente companheiro. O apóstolo Paulo vai dizer cooperador. E terceiro lugar, agora sim, companheiro. Muito bem, Rosália, é bom demais pregar nessa igreja. Gente, é muito fácil ser companheiro. A palavra companheiro vem de companhia. A palavra companhia vem de comer o mesmo pão. É muito bom ser companheiro. O que vai fazer a diferença aí é a situação e o momento. Companheiro de lutas. Epafrodito atravessou o mar Mediterrâneo, atravessou o continente, levou meses e meses para chegar a visitar Paulo. Paulo não estava em um palácio, Paulo estava em uma prisão. Quer saber quem são os teus amigos? Ou melhor, os teus colegas? Dá uma festa, convida todo mundo. Tu vai ver gente aparecendo que você nunca viu na vida. Sempre tem aquele que diz bem: só meu primo estava em casa, meu amigo estava, eu convidei para vir. Agora fica doente e espera ver quantos vão te visitar. Companheiro de luta. Como é difícil no nosso tempo nós encontrarmos companheiro de lutas, pessoas que choram conosco, que sofrem conosco, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com que se alegram, chorai-vos com os que choram. Companheiro, louva a Deus pelos ministérios desta igreja, pelos pequenos grupos, porque o que existe mesmo é companhia, é estarmos lá na luta de compartilharmos as nossas dores, e através do amor de Cristo sarar todas as feridas. Irmãos, um homem digno de honra é uma pessoa que é um irmão,
um cooperador, um companheiro. Ei, alguém está precisando da sua companhia aqui na igreja. Seja você um Epafrodito na vida dessa pessoa. Atravesse os mares, os oceanos. Tenha coragem de romper com as barreiras geográficas e vá ao encontro dessa pessoa. Vá ao encontro. Epafrodito foi, adoeceu e quase morreu. Arriscou sua própria vida para fazer o bem. Há pessoas precisando de Epafrodito, de pessoas amáveis. Amém? Quarta lição. Tem a quarta lição? Tem. Eu não sei se essa versão vai me ajudar. Mensageiro que vocês enviarem para atender as minhas necessidades. Em outra versão vai dizer: mensageiro que vocês enviaram para ser provedor das minhas necessidades. Ah, que glória! Queria chegar aqui. Quarta e última lição. Ser provedor na vida de alguém. Você tem coragem? Você tem coragem de botar a mão na bolsa e investir na vida de alguém? Eu vou semear na tua vida, meu irmão. Ele vai levar os donativos da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos não é uma igreja rica. Era uma igreja muito simples. Passava um momento crítico e difícil. Mas ele vai levar suprimentos, donativos para Paulo que está na prisão. Será que você é capaz de investir na vida de alguém? Um homem digno de honra é um homem que é provedor. Deixa eu lhe dizer que Epafrodito ninguém ouviu falar. Talvez poucas pessoas conheçam Nildo. Nildo é cunhado de Joyce, né? Nildo é cunhado da nossa irmã. Está sempre aqui. Nildo pegou um mendigo na rua chamado Tonhão. Lembra de Tonhão? Nunca mais você viu Tonhão, né? Vou dizer o que aconteceu com Tonhão. Tonhão é um mendigo, um mulambeiro que chama, o pessoal chama essa expressão. Praticamente um indigente, ninguém dava valor nem atenção. Ficava com o saco para cima e para baixo. E um dia ele está sentado num lugar com a perna cheia de ferida. Cheia de ferida. Necrosando mesmo. Nildo bota no carro. Leva para o hospital. Faz sua caridade do dia. Gera o suficiente para alguém dizer: já fiz minha missão. Depois encontra o rapaz de novo. Procura ele na cidade toda. Nos lugares onde ele fica. Vai lá, o homem estava entregue, decidido a morrer. Ele compra os medicamentos. Ele mesmo vai lá com os gases. Limpar. Tudo lá em, sabe, situação tão deplorável. E ele vai lá. Aquela secreção mesmo, ele tirando tudo, limpando, cuidando. Aí leva para a farmácia, leva para o hospital, para a farmácia, hospital. De repente eu ligo: e aí, Nildo, como é que tá? Pastor, eu estou brigando aqui com o juiz da cidade para tentar colocar ele aqui no asilo de Paulo Afonso. Em suma, ele abraçou Tonhão e não largou mais. Tonhão ficou hospitalizado porque ele conseguiu uma vaga. Todos os dias ele ia visitar Tonhão. Uma vez eu fui visitar Tonhão. A perna de Tonhão tinha sido amputada. Perdeu a perna. Ele ia perder a vida. Nildo coloca ele no carro. Não conseguiu colocar ele no asilo de Paulo Afonso, mas conseguiu colocar ele lá no asilo de Jeremoabo. Hoje Tonhão está no Vicentino de Jeremoabo. E a última informação que eu tive de Tonhão, o velho da sacola, assim chamado em Paulo Afonso, sacoleiro, tem algum nome que era dado? Alguém lembra? Ele estava lá, barba feita, cabelo bom, roupa nova, jogando dominó. Quando ele viu o Nildo entrando, ele deixou o dominó, deixou a muleta, correu pulando de uma perna só para abraçar Nildo e dizer: eu estou vivo por causa de você. Muito obrigado.
Muito obrigado. Gente, eu queria dizer com isso, na realidade eu queria chamar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 12, 28. Ser provedor na vida de alguém. Primeiro Coríntios 12, 28. Escute isso. Aleluia. Escute isso. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, depois dons de socorro, de governos, variedade de línguas. Ei, gente, aqui fala de dois dons na relação de dons mirabolantes, estratosféricos, exorbitantes. Fala sobre o dom do governo, fala sobre o dom do socorro. Ei, fazer caridade também é ser usado por Deus. Amém? Ser provedor na vida de alguém também é ser usado por Deus. Lembro dos irmãos voluntários na Casa da Esperança. Um dia eu fui lá. Sabe o que é que eles estavam fazendo? Arrancando os piolhos da cabeça dos guris. Matando um a um dos piolhos. Na Casa da Esperança. Os irmãos que exercem o ministério de socorrer. Esse ministério também glorifica a Deus. Há pessoas que pensam que servir a Deus é segurar um microfone. Não é não, irmão. Isso é complemento do meu ministério. Isso aqui é complemento do meu ministério. Não é a base do meu ministério. Tem pessoas, eu lembro dessa cena, sabe? Hoje em dia é pendrive, mas não tem aqueles porta-CDs. Aí tem uma pessoa que andava com estojo, dava uns 50 CDs ou mais. Vai para onde, irmão? Vou servir a Deus. Para botar os playback e sair cantando. E um dia, o pastor dessa pessoa disse: olha, não tem tempo, a programação não permite. Essa pessoa saiu da igreja, nunca mais voltou. Depois eu disse: ei, irmão, tá onde? Ah, eu saí de lá. Por quê? Porque o pastor não me deixa servir a Deus. Servir a Deus para aquela pessoa era uma posição, era um lugar. A Bíblia fala sobre dons de socorro, e você amparar, ajudar alguém é tão importante quanto os demais dons. Mas infelizmente, quem conhecia Epafrodito? Quem conhecia Epafrodito? Poucas pessoas conheciam Epafrodito, né? Poucas pessoas. Agora, se não fosse Epafrodito, nós não conheceríamos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. 2000 anos se passaram. E eu não estou aqui para agradecer a Deus por quem curou naquela época, por quem teve visão, por quem teve sonho, por quem cantou, por quem pregou, quem pulou, quem sapateou, o que mais? Na igreja de Filipos. Eu estou aqui para agradecer a Deus por um homem chamado Epafrodito. Tempo passou, mas o seu legado permaneceu. Por isso que o apóstolo Paulo diz: há homens como esse, honrai. Há homens como esse, honrai. Há homens como esse, honrai. Sabe por quê? Porque as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez,
porém as pessoas jamais serão capazes de esquecer como você as tratou, como você olhou nos olhos dela. Isso é o que faz a diferença. Ei, deixa eu ser um Epafrodito na sua vida. 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 Ainda que isso custe a minha própria vida, o importante é cumprir a missão para que outros sejam abençoados. Amém? Preciso concluir, mas vem algo ao meu coração. Às vezes eu estou conversando com meu irmão Wegno e ele diz algo interessante. Ele diz: pastor, no futebol tem aqueles que... Ele disse que ouviu um técnico falando isso, né? Que no futebol é assim. É igual a uma orquestra. Uma orquestra tem aqueles que cantam, tem aqueles que regem, tem aqueles que tocam e tem aqueles que também levam o piano. Não há desmérito em levar o piano. Não há desmérito em levar o piano. Um dia teve um irmão que chegou aqui para uma irmã. Os dois não se encontram aqui, mas eu aprendi isso com o nosso irmão Alex. Quando ele chegou e disse: irmã, vem cá, tu pode fazer a segunda voz? Por favor, faça a segunda voz que vai ser melhor para você. Rapaz, a menina ficou chateada, pediu para sair do ministério. Eu fui procurar Alex. Eu gosto de ouvir as pessoas. Alex, pastor, segunda voz é melhor do que a primeira, porque quando a primeira falha, a segunda sustenta. Não é desmérito ser segunda voz, e é mais difícil ser segunda voz. Onde está o ministério dessa irmã? Parou no tempo. Parou. A Bíblia vai nos falar, Wegno, você dá o exemplo do esporte. A Bíblia vai nos falar que enquanto uns lançavam a rede, outros consertavam a rede. Né? Já viu essa passagem? Quando Jesus vai chamar os discípulos, estão aqueles jogando a rede, e tinha outros que ficaram consertando a rede. Eu só estou aqui hoje lançando as redes porque eu sei que tem pessoas consertando a rede, e sem elas nem eu e nem ninguém conseguiríamos estar ali lançando a rede. Eu quero ser um Epafrodito na tua vida, porque você tem sido um Epafrodito na minha. Quero ser um Epafrodito na sua vida. Juraci, você tem sido uma Epafrodita na minha vida. Não é, gente? Você vê a igreja limpa porque nós temos um Epafrodita entre a gente. Olha aqui o tanto de Epafrodito. Eita. Epafrodito. Anne aqui, ó, ministério de projeção, fazendo as coisas acontecer. A gente só lembra dela quando ela erra. Almena, aqui no ministério de sonoplastia. Eu não queria isso para minha vida. Com Pedro aí ajudando e as coisas acontecendo. Esses são os Epafroditos, fazendo a obra de Deus acontecer. Amém? Eu louvo a Deus pelos Epafroditos dessa igreja, porque enquanto houver Epafrodito, haverá história para contar. E a minha oração é que a nossa história atravesse o tempo, atravesse os séculos, e que outros venham ser abençoados. Quero encerrar esse culto agradecendo ao meu Deus pela vida de Epafrodito.
Muito obrigado, meu irmão Epafrodito, que você atravessou mais uma vez o mar. Mais uma vez, uma viagem longa e exaustiva, para trazer a carta de Filipenses à igreja de Filipe. Protegeu aquela carta como alguém que protege a sua própria vida. E se tornou uma inspiração para mim. Quer saber de uma coisa? Quando eu chegar lá no céu e ver aquela multidão de milhares e milhares de pessoas, você já sabe quem eu vou procurar, né? Primeiro homem que eu vou procurar é José. José, você me mostrou que o homem é capaz de vencer a mulher. Primeira pessoa a encontrar José e dar um abraço no José. Homem valente, como um bom nordestino. Eu vou dizer, seu cabra. Não pode falar não, o resto lá no céu. Eu vou dizer, seu cabra macho. Mas depois que eu abraçar José, eu quero fazer assim no meio da multidão. Onde está Epafrodito aí? Eu quero abraçar esse homem. Porque conforme o apóstolo Paulo disse, há homens como esse, honrai. Enquanto eu não posso abraçar Epafrodito no céu, eu quero abraçar os Epafroditos que estão comigo na terra, que estão comigo nesta geração, que estão comigo neste lugar. Vamos aplaudir os Epafroditos dessa igreja. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Mas eu não coloco o nome do meu filho de Epafrodito não, Deus me livre. Vamos nos colocar em pé, Ministério Louvor. Eu admiro a pessoa, mas não sou doido de admirar o nome. Mas venhamos ficar com o sentido do nome. O sentido do nome é amável. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu quero ser uma pessoa amável em sua vida. Se você tem o seu Epafrodito, abraça, beija, cheira ele. Oh glória, isso é comunhão, isso é koinonia, isso é ação do Espírito em nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.